Só lembrando então, né, nós falamos aí dos tipos dos transtornos bipolares. Então, lembrar que a primeira coisa que a gente vai olhar é se o paciente tem mania ou hipomania. Então, se eu não encontro, se eu tenho um paciente com histórico de depressão e ele não tem histórico de hipomania ou mania, qual que é o diagnóstico que eu vou pensar? A classe maior. Bipolaridade. Vai pensar nos transtornos depressivos bipolares. Se em algum momento da vida desse paciente ele apresentou hipo ou mania, eu já vou pensar no ciclo bipolar. E aí dentro do ciclo bipolar a gente vai ter o tipo 1, que tem predominância de qual tipo de sintoma? Mania. Pode psicotizar? Sim. Tipo 2, qual é a predominância? Hipomania. Pode psicotizar? Só se for na fase depressiva, né? E o ciclador, que seria o tipo 1, né? Que cicla mais de 3 a 4 ciclos no ano, 12 meses. E aí nós temos a ciclotimia. A ciclotimia é o quê? É o tipo 1, é o tipo 2, permanente, digamos assim, né? Que faz vários ciclos intermitentes ao longo de, no mínimo, 2 anos, não permanecendo em biotimia por mais de 2 meses. Tá? Então, lembrar que os critérios de distimia e ciclotimia são os mesmos. A única coisa que muda é que o distímico é hipotímico por mais de 2 anos e o ciclotímico é hipomaníaco e depressivo. Hipomaníaco e depressivo. Então, lembre-se daqueles quadros que a gente colocou aqui na aula, na última aula, para explicar na aula da prova, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de tratamento, como que a gente É bem difícil. O borderline do bipolar é um dos diagnósticos que hoje as pessoas mais confundem. Mas vamos lá. Uma das principais questões, né, entre a bipolaridade e o borderline tem 2 pontos principais. Primeiro, o humor do borderline, você vai ouvir ele falar assim, ó, o humor dele é igual uma montanha russa, ele fica assim o dia inteiro, ó. Só que é por dia. É por dia. Agora, o bipolar não, nós vimos que dura, né, meses, a depressão meses, a mania no mínimo 4 dias, no mínimo 1 semana ou menos internado, a hipomania 4 dias. Então, assim, o bipolar, ele não faz isso aqui durante o dia. A oscilação não é naquele dia. O bipolar, o borderline acorda irritado, daqui a pouco ele está rindo, daqui a pouco ele está gargalhando, daqui a pouco ele está chutando na porta, ele oscila ao longo dele próprio. O próprio paciente fala que é como se ele fosse o tempo todo uma montanha russa, sabe? Então isso é uma das coisas muito assim, marcantes na hora do diagnóstico que você tem que olhar. O que confundem muito aqui o border com o bipolar? Por quê? Como o border também tem o quê? Aumento de energia dirigida, muitas vezes, das coisas, né? Aumento de energia dirigida, então ele começa. Quer ver uma coisa que o border faz muito? Ai, estou irritado, aí eu vou comprar. Aí vai no shopping, estoura o cartão de crédito. Aí o que as pessoas interpretam? Que é o quê? Como se fosse uma mania. Só que as pessoas, elas pegam só o ato em si, elas não codificam isso no tempo, numa latência, numa frequência. Então, por isso que border é tão misturado, muitas vezes com borderline, porque as pessoas confundem as coisas do border com a mania do bipolar. Outra coisa, aumento de energia à sexualidade, exposição a risco, tentativa de suicídio, né? Tudo que pode acontecer, dificuldade de dormir, né? Baixa necessidade de sono. Só que o que a gente tem que ver é que isso aqui é diário, é permanente, é da personalidade, né? Ele vai para nenhum. Isso aqui não é mania. É um jeito de ser, tipo assim.
o bipolar, depois que acaba um ciclo, seja de maneira ou de depressão, ele volta por causa normal da vida. Né? Ele não vai ter prejuízo, diferente de uma esquizofrenia, por exemplo, de um esquizofrénico. O border, ele acaba muitas vezes tendo até mais prejuízo na vida do que o próprio bipolar. Por quê? Porque ele é tão impulsivo que aquele cara lá, tá lá, sei lá, tá aqui na aula, ele ouviu eu falar que não gostou, sabe que a mulher tá aqui, vai embora, e é desse jeito. O border, eles não cria isso. Mas é difícil mesmo. E às vezes acontece que o paciente tem os dois diagnósticos, ele ser border e ele ser bipolar. A gente chama de famoso desejo. Ok, porque isso é personalidade, isso é o corpo. Então são transtornos que podem se sobrepor. Esse aqui é difícil. Esses pacientes, muitas vezes, lá na frente, quando eles não têm bom prognóstico, sabe que eles acabam recebendo futuramente de diagnóstico? Esquizofrenia, problemas neurológicos, porque eles são tão disfuncionais, que vai progredindo, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, lá na frente começa a politizar. Então, pessoal, vamos só recordar aqui, ó, qual que é o tratamento do bipolar? Diferente do tratamento unipolar, que é antidepressivo, o principal tratamento do bipolar não é antidepressivo, tá? É estabilizador de humor. Aí vocês vão me perguntar assim, pode usar estabilizador, pode usar antidepressivo? Pode, depende muito da escola. Nós temos uma escola, por exemplo, que defende não usar de jeito nenhum. E temos escola que, sim, podemos usar, desde que o paciente esteja junto com o estabilizador de humor. Por quê? Qual que é o problema disso daqui? Só rapidamente explicando. O transtorno bipolar, ele está mais vinculado ao glutamato. E também é um neurotransmissor excitatório. Então, o que acontece? Se eu dou um antidepressivo que também é excitatório, né, à base de sertralina, de noradrenalina para esse paciente, o que acontece? Eu posso deixar esse glutamato ainda mais ativo e esse paciente fazer uma elevação exagerada do humor para uma hipomonia ou pneumonia. Então, por isso que a gente, teoricamente, não usa o antidepressivo como tratamento. Porém, a gente sabe que vai chegar uma fase que o paciente vai entrar em depressão. E aí, é lógico, você colocar um antidepressivo é muito mais rápido para ele melhorar do que eu deixar só um estabilizador de humor com efeito antidepressivo. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, né? E colocar qual é o perfil daquele paciente. Mas, teoricamente, exemplo, vamos lá, responda essa questão aqui para mim. Vocês estão numa emergência, vocês recebem um paciente em mania que está usando, por exemplo, 100 miligramas de sertralina. Vocês vão introduzir, vamos supor que ele esteja com uma mania psicótica. Vocês vão fazer o que de conduta? Vocês vão manter a sertralina e introduzir uma quetiapina, por exemplo, vão manter a sertralina e introduzir um lítio, vão tirar essa sertralina, vão subir a sertralina. Paciente em mania. Isso está indo na prova. Se o paciente está em mania, gente, a gente tem que tirar o antidepressivo, senão ele não vai sair da mania, porque o antidepressivo vai ficar gerando excitabilidade e jogando ele para cima. Então, se o paciente está em mania, eu vou evitar o máximo para não dizer assim, não vou prescrever um antidepressivo. O que a gente vai prescrever para alguém que está em mania? Um estabilizador de humor. Quem são os estabilizadores de humor que a gente tem no mercado? A gente falou, né, na semana passada, a gente
falou bastante do lítio. E aí, fora o lítio, que é o carbonato de lítio, na verdade, né? Fora o carbonato de lítio, nós temos substâncias que atuam como, mas são off-label, elas na verdade têm outra finalidade. Quem são eles? Os anticonvulsivantes. Quais são os convulsivantes? Todos os anticonvulsivantes têm efeito sobre o humor? Não. Quais são os efetivamente testados para isso? O ácido valproico ou o seu análogo de valproato de sódio. Professora, qual que é a diferença entre um ácido valproico e um valproato de sódio? Isso aqui é a mesma molécula, porém essa molécula ela tem um carbono a mais. Ao ter um carbono a mais, ela faz o quê? Ela gera menos efeitos colaterais, como epigastralgia, queda de cabelo, tremor, tá? Mas é a mesma molécula, só que esse aqui tem nos fungos, esse aqui às vezes não tem nos fungos, porque é mais caro. Quais apresentações? A gente falou que no lítio a gente tem 300 e 450 CR, né? Aqui, o ácido valproico calculado, a gente vai ter 250, 500 e tem xarope, 250 miligramas por ml. Aqui a gente tem a apresentação simples e as apresentações também CR, XR, dependendo da marca. Mas a gente tem tanto a de liberação normal quanto a de liberação lenta, tá? Tem por exemplo, o Torval, que é um valvulado de XR, CR 750. Não é muito comum, mas existe ainda essa apresentação, tá? Depois a gente tem quem aqui na sequência? Isso aqui eu estou pondo na eleição do que é melhor, né, na sequência. Aí a gente vai ter a carbamazepina ou a oxicarbamazepina, que é a mesma coisa do de cima. A carbamazepina ela é a mais antiga, quando ela tinha efeitos colaterais, foi criada a oxicarbamazepina, que é mais sutil dos efeitos colaterais. A gente tem isso aqui em 200 miligramas, aqui, tá? A carga. 200 e 400 miligramas. Já a ox, ela é 300 e 600 miligramas. Tá? E o último estabilizador que nós temos, a gente vai comentar aqui, é a lamotrigina, que também é um anticonvulsivante. Do restante, pessoal, os outros anticonvulsivantes, vou colocar aqui no cantinho algumas moléculas para a gente discutir. Pregabalina, tudo isso é anticonvulsivante. Gabapentina, dopiramato, eles são anticonvulsivantes, mas eles não têm capacidade de estabilizar o humor. A gente vai ver que a gente vai vê-los na psiquiatria, na prescrição da psiquiatria, mas por outros resultados, tá? O lítio é o único que é só estabilizador. O restante todos são anticonvulsivantes com efeito sobre o humor. Tá? Por que isso aqui é importante vocês saberem? É direto, às vezes acontece, por exemplo, você é uma médica do postinho de saúde. Aí você chega lá, o paciente usando ácido valproico. Aí é muito comum essa fala do médico, que não estudou a vida. Fala assim, olha, esse psiquiatra vai te deixar louca, tá? Tem nada a ver esse remédio que a senhora está tomando, isso aí é para quem tem convulsão. A senhora tem convulsão? Aí o paciente larga o remédio, surta, chega lá, é sempre assim, porque é um médico que não estudou psiquiatria na sua formação. E aí ele não entende que isso aqui, na verdade, é uma medicação off-label, né? Então, assim,
só se ele tiver alguma contraindicação, ou se ele tiver tido alguma reação adversa. Mas não existe, para quem tem bipolaridade, isso aqui não existe igual. O lítio é uma molécula maravilhosa para bipolar, tá? Estabiliza mesmo, o paciente estável, a vida toda. E é impressionante, quando o paciente para, ele aqui. Eu tenho um monte. Sim, então, eu vou falar isso agora. O que acontece? A pergunta do colega é assim, ó, eu vou um adendo aqui. Além dos estabilizadores do humor, nós temos antipsicóticos de segunda geração, que são os ativos, que eles também têm ação sobre o humor. Quem são eles? Quetiapina, olanzapina, aripiprazol, basicamente esses são os principais. Então, assim, o que acontece aqui? Sua pergunta é assim, ó, o paciente chegou em mania psicótica, né? Ele chegou em mania psicótica. Adianta eu dar só lítio? Não, porque o lítio vai resolver a mania, mas não vai resolver a psicose. Então eu teria que dar o lítio aqui, pensando na mania, e a quetiapina aqui, pensando na psicose, por exemplo, né? Ou uma olanzapina, por exemplo. Olanzapina. Esse aqui eu nem vou de fora, depois eu explico que isso aqui não é tão potente. Se for para pensar em um, vou dar um desse aqui. Aí tá. Só que lembra que a gente estudou, por exemplo, a quetiapina, ela tem um detalhe. De 0 a 100, some. De 100 a 300, humor, né? Que é o humor, estabilizar o humor. Acima de 300, antipsicótico. Então você concorda comigo que aqui eu teria duas opções. Eu poderia tratar esse paciente em terapia dual, lítio e quetiapina, mas eu também poderia tentar tratar ele em monoterapia. Só que aí quanto que eu teria que colocar de quetiapina para ele isolar aqui? Igual ou maior que 300, para eu pegar tanto humor quanto psicose. Entendeu? Então aí é uma questão de raciocínio clínico, que é esse slide que a gente vai ver aqui, ó. Por isso que eu tenho que entender qual é a função de cada remédio, para depois eu entender se assim, qual a fase que eu tô, né? Que seria essa daí, mania aguda. A risperidona também entra. Mas assim, a risperidona não é tão boa quanto uma quetiapina ou olanzapina, não, na bipolaridade, tá? Mas ela é, tá? Ali, ó, aí a gente vai pegar aqui. Então, suspender antidepressivo ou psicoestimulante, né? Por exemplo, tem um paciente bipolar que está usando Ritalina, não dá, né? Está totalmente estimulado. Aí eu vou escolher a primeira linha, ou em combinação ou em monoterapia, tá? Aqui, ó, lítio mais divalproato mais quetiapina, lítio mais divalproato mais aripiprazol, lítio mais divalproato mais risperidona. Essa azetamina a gente praticamente não usa aqui no Brasil. Então, assim, o que acontece? Quanto mais remédio eu tenho, mais efeitos colaterais eu posso ter, mais difícil é o manejo, se o paciente passa mal, o que está fazendo mal, é isso, aquilo, né? Quando o paciente é muito grave, lá no HB, por exemplo, às vezes acontece assim, ó, a prescrição de um paciente maníaco muito grave. A gente coloca lá assim, ó, carbonato de lítio, 300 miligramas
de manhã, de tarde, de noite. Olanzapina, 10 miligramas de noite. Aí você chega lá, 2 semanas depois, o paciente está com o olho na grade, tá escarcela. O que eu faço aqui? Eu tenho que manejar. Qual que é uma opção? Não, tiraria não, ele está muito. Eu posso fazer, ou eu ajusto aqui, ou eu venho aqui e faço o quê? Coloco aqui máximo valvulado associado. Aí a gente vai associando. Em 500, de 12 em 12, ou de 3 em 3. Aí aqui eu já tenho 2 estabilizadores de humor mais um antipsicótico com poder estabilizador. Então, na verdade, a gente vai crescendo isso aqui conforme a gravidade do paciente. E conforme o perfil. Por exemplo, às vezes é um paciente que já está com isso aqui e é um paciente obeso. Então, se eu subir para cá para 2, esse paciente pode ganhar rapidamente 20 quilos, né? Então, aí não é legal. É melhor eu investir aqui. Você está entendendo? Então, assim, isso é muito relativo. A gente vai ter que depois manejar, eu manejo fino de cada paciente. Mas o que eu preciso entender na minha cabeça como médico? Se eu tenho um transtorno depressivo unipolar, eu vou tratar com antidepressivo. Se eu tenho um transtorno depressivo bipolar, eu tenho que obrigatoriamente ter um estabilizador de humor. E se psicotizar, eu vou ter que ter um antipsicótico. Ah, ele não está psicótico. Ele está em mania pura. Eu posso usar a mesma quetiapina aqui? Posso, em 200 em monoterapia? Em 300 posso, porque eu vou estar usando somente o corpo dentro dessa faixa aqui. Vocês estão entendendo isso, gente? Eu posso usar, mas não é a melhor escolha, tá? É a escolha. Eu uso, olha, eu vou te dizer assim, a minha experiência, né? Eu sou uma apaixonada por essas 2 moléculas. Eu trato muito bipolar e posso te dizer que praticamente 98% dos meus bipolares eles são tratados por Por exemplo, a Thaís, que é minha sócia da MP, ela gosta muito de olanzapina. Na escola dela, ela já trata muito com olanzapina. A olanzapina eu gosto muito para esquizofrenia, mas na bipolaridade eu já acho assim, que ela pesa muito na questão do peso. Então, por exemplo, eu pego uma jovem bipolar de 27 anos, 28 anos, ela não quer ficar engordando. Então, o que acontece? Na hora que ela sai da crise, eu tenho que mexer na medicação, porque ela não vai querer ficar com essa medicação. Aí fica muito manejo. A quetiapina e o lítio, eles são interessantes porque eu consigo subir e descer as doses conforme a fase do paciente, adequando muito mais fácil, sem fazer um monte de rebuliço. Por exemplo, o meu paciente que toma na crise 900 de lítio, em geral, é o paciente que fica depois de 450 a vida toda. Eu só vou lá, estabilizou, põe 450, comprimido o dia, vai ficar a vida toda, igual tomar um antipertensivo. E fica super bem. Ah, piorou, não sei o que, sobe de novo, aí põe 2 de 450, põe 3 de 300. Então a gente maneja dentro do próprio lítio. A quetiapina é a mesma coisa. Né? Então, assim, se é o paciente, aí vamos supor, de novo, o mesmo pensamento lógico. Você colocou o paciente em crise, carbonato de lítio e quetiapina, mas agora não está mais psicótico. Há necessidade de eu ficar mantendo um paciente que não está psicótico com um antipsicótico? Não. Ah, mas e se eu quiser manter o antipsicótico como estabilizador de humor? Aí você vai ter que pôr na balança. Esse paciente se adapta melhor com o quê? Com o lítio ou com o quetiapina? Ah, doutor Oswaldo, gosta da quetiapina que já me dá sono. Então vamos manter sempre quetiapina e tirar o lítio? Não. Então aí é o manejo clínico do paciente. E é aí que faz a diferença do psiquiatra hoje. Porque prescrever, todo mundo prescreve. Agora hoje o psiquiatra que geralmente vai se diferenciar no mercado é o cara que entende de farmacologia e que vai fazer esses ajustes finos, que são essenciais para a manutenção. Então a gente precisa ter essa questão de que fase eu estou cuidando. Então olha aqui, ó. Isso nós estamos falando da mania aguda.
interessante que eu vou falar para vocês aqui, ó. Esse daqui, ele trata bem qualquer fase do transtorno. O lítio, ele trata bem na fase depressiva, ele trata bem na mania, ele trata bem na fase de estabilização. Já esses aqui, ó, eles são bons na fase maníaca ou de manutenção. Mas, por exemplo, ele já não tem uma ação antidepressiva na fase depressiva igual esse aqui tem. Que isso aqui é a mesma molécula, só um carbono. Aqui é a mesma coisa. Agora, engraçado, a carbamazepina, ela é uma molécula bem antiga e ela já atua melhor na fase depressiva. Tanto é que às vezes eles vão pegar paciente em cochilo, usa carbamazepina há 30 anos. E ele fala assim, mas a depressão melhora com carbamazepina. Você vai ficar olhando assim, participante, porque ela realmente tem essa ação. Porém, a carbamazepina, ela tem caído cada vez mais em desuso por nós da psiquiatria. Por quê? Porque ela é uma molécula que interage demais. Carbamazepina interage com tudo que vocês deixarem. Com cigarro, com álcool, com outros remédios, com anticoncepcional. Então, é uma molécula que, assim, é boa, mas ela é trabalhosa no quesito de interações medicamentosas. E essa daqui, gente, a lamotrigina, prestem bem atenção que isso está na prova. Essa daqui especificamente, a lamotrigina, ela só é utilizada na fase depressiva ou de manutenção. Lamotrigina não consegue tirar a mania. Ela não atua em fase maníaca. Tanto é que, olha nesse slide que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo a lamotrigina aí, ó? Não tem a lamotrigina aqui na primeira linha, ó. Não tem aqui, não tem aqui, não tem na troca, tá vendo que não tem. Agora, olha se eu colocar, ali tá a mania aguda, né, a fase. Olha lá se eu colocar na depressiva, ó. A lamotrigina já aparece lá em primeiro lugar, abaixo do lítio. Por quê? Porque ela só tem ação antidepressiva. É igual a trazidona, que é um antipsicótico também, que só tem ação na fase depressiva. Eles não são bons para a fase maníaca, tá? Então, assim, agora o lítio, vocês vão ver a quetiapina, ó, eu vou mostrar as três fases. A quetiapina com uma estrelinha ainda ali, ó. Eles vão aparecer em todos os vertilares, ó. Aqui na fase de manutenção, ó. Manutenção, lítio de valproato e quetiapina de novo. Professor, o paciente que está em Essa estrelinha que a gente tem nessa prova. Em geral, se ele para o remédio ou se ele tem algum precipitador importante na vida, perda de alguém, perda de emprego, perda de relacionamento, aí ele pode descompensar. Abuso de álcool, né? Mas assim, em geral, se ele tomar a medicação direitinho, ele não chega a descompensar tão bruscamente, porque o próprio paciente vê que já está começando a ficar instável e ele procura ajuda. Eu falo que o paciente bipolar é o paciente mais difícil e ao mesmo tempo é o melhor paciente que um psiquiatra pode ter, porque assim, até ele receber o diagnóstico, ele é muito difícil. Porque, por exemplo, é muito comum, um médico bipolar, ele nunca recebe esse diagnóstico, porque ele é um médico, ele tem uma funcionalidade, ele tem uma condição financeira, ele tem, então assim, o que ele faz? É o cara que tem bipolaridade, quando ele está fora de si, o que ele se vicia? Que é o mais clássico. Rivotril, passa a tomar benzodiazepina. Aí ele dá uma acalmada ali dentro do processo dele, porque é lógico, se ele está eufórico e toma um benzo, é os caras que mais se viciam esses. E aí ele demora muito tempo para receber um diagnóstico, e quando você vai dar o diagnóstico, ele não aceita esse diagnóstico, é muito difícil. Porém, depois que o paciente ele trata e que ele vê as consequências do tratamento, é incrível como o bipolar passa a ser o seu melhor paciente. É os caras que já ligam, doutora, nossa, hoje eu comprei 3 ternos iguais, não tá certo, eu tenho que ir aí, me arruma uma consulta, é de verdade. Desligam do interior, doutora, não dá certo, hoje eu vi isso, aquilo,
tô indo aí. Então, assim, eles já começam a entender a dinâmica, eles se percebem. E aí a gente tem esse manejo muito mais fácil, sabe? Então, é o melhor e o pior do paciente. Se ele se manter estável ao longo do tempo, fazer direitinho, não vai ter problema. Tá? É bem tranquilo. Tá? Então, aqui, gente, isso aqui é para o especialista, né? Lógico, aí a gente tem uma N de opções. O que eu preciso com vocês na clínica geral é só entender um pouquinho dessa dinâmica aqui. Que existem os estabilizadores de humor, para que momento a gente usa, né? E que esse daqui não pode ser usado na fase maníaca, tá? Esses aqui que estão na moda, tá? Por que eu vou falar deles aqui? Porque são estabilização anticonvulsivantes, mas que não tem ação antidepressiva. A pregabalina está na moda da moda da moda. Pregabalina e gabapentina hoje são considerados padrão ouro de tratamento de dor. Quando não existia elas, o que eles usavam para tratar dor? Esses aqui, os mesmos anticonvulsivantes. É que lançou, e aí vem uma molécula que melhora uma coisinha, e hoje, isso aqui, por exemplo, você é um médico da UBS, isso aqui tem na rede pública, isso aqui não tem. Então, por que eu tenho que ter esse conhecimento? Porque às vezes eu estou lá contando que eu tenho que passar uma gabapentina para o paciente que não pode comprar, mas eu tenho uma carbamazepina no meu posto, por que eu não vou pôr a carbamazepina? Entende? A gente tem que ter esse conhecimento básico. Então, assim, a pregabalina também caiu na vedete da clínica médica, da própria psiquiatria, porque alguns estudos mostraram que a pregabalina também age bem em ansiedade. E aí, por isso, virou esse show de horrores de prescrição de pregabalina. Porém, gente, pregabalina é um anticonvulsivante, lentifica o sistema nervoso central, dá sonolência, dá aumento de peso. Então, assim, eu fico incrédula como as pessoas hoje às vezes preferem passar uma pregabalina que não vai tratar de ansiedade, como uma sertralina, por exemplo, em vez de passar uma sertralina. A não ser que esse paciente tenha perfil para aquela pregabalina. É uma jovem, magrinha, que também não dorme, que a ansiedade dela é assim. Ah, beleza, pregabalina para ela. Mas não é pregabalina para todo mundo, porque um estudo mostrou que pregabalina é eficaz em ansiedade. Tá? Então, só para falar isso, que vocês vão ver, eu recebo hoje, a maior prescrição que eu recebo de pregabalina hoje do CAPES vem da UBS, dos clínicos recém-formados, precisando de pregabalina. Então, é uma coisa que entra na moda e impregna. Gabapentina mais para dor mesmo, tá? Topiramato. Gente, o topiramato, antigamente, ele estava aqui, ó, junto dos estabilizadores. Por que que hoje ele não está mais? O topiramato, a gente brinca que ele é assim, topeiramato. Ele dá muita sedação. Então, tem pacientes que toleram muito bem, mas tem pacientes que não toleram. Começa a tomar topiramato, fica lesado demais, fica lento demais. E aí é inviável, porque o topiramato, para ter essa ação sobre o humor, ele tem que estar acima de 300. E aí o paciente não aguenta. Eu acho que hoje eu tenho 2 pacientes que usam 400, mas para elas é igual água. Mas é aquela paciente. Quem que eu gosto muito do topiramato? Aí eu vou contar um segredo meu de clínico para vocês, da minha experiência particular, inclusive. Blogger, que não quer engordar, que não se sabe que, isso aqui está engordando, isso aqui não sei o quê. Bloggers, elas se dão muito bem com o topiramato. Porque dá uma controlada naquele, você tá entendendo? E ajuda a emagrecer. Aí ela fica linda, maravilhosa. Então, assim, o topiramato, a gente vê que até 100, dependendo do peso, lógico, mas com 60 quilos, até 100 o paciente tolera bem. E quem que vocês vão ver para que perfil a gente prescreve hoje no topiramato? Enxaqueca, né? Pessoas que sofrem de enxaqueca, pessoas que estão precisando perder peso, porque diminui
compulsão por jogos eletrônicos, compulsão por vape, compulsão por cigarro, compulsão por bebida, tudo que é compulsivo, o topiramato atua muito bem. Então, maconha, hoje a gente usa muito o topiramato nessas terapêuticas de tratamento de compulsões, de dependência, digamos assim. Então, podemos dizer aí que hoje a gente usa para 3 finalidades: enxaqueca, dependências e compulsão alimentar. A gente pode usar o topiramato como uma ferramenta. Por exemplo, às vezes eu tenho esse paciente aqui que está com uma bomba de medicamento para engordar. Está engordando muito. O que eu faço? Eu pego um topiramato de 100 e coloco aqui dentro dessa prescrição para tentar conter um pouco esse ganho de peso excessivo do paciente. Tá? Então, por isso que eu estou explicando aqui, porque é uma terapêutica que vocês vão ver muito comum hoje no dia a dia da clínica médica em geral. Entenderam aqui? Em termos de tratamento, sem dúvida. Bober, olha gente, Bober, é impressionante. É impressionante. Vamos melhorando. Hoje eu tenho Bober que nem na gestação. Aí vamos voltar para a aula passada que a gente finalizou, que eu falei para vocês que faltava finalizar isso aqui. O que a gente falou do lítio? Vamos só recapitular da aula passada. O lítio é um sal, não é isso? Então ele vai atuar, principalmente eu tenho que tomar cuidado com tireoide, dosar até SH84 para ver se ele não vai fazer hipotireoidismo. Segunda coisa, qual é o nível plasmático efetivo do lítio? Nós falamos na aula passada. Perfeito, parabéns. Entre o adulto vai entre 0,6 e 1,2 e o idoso 0,4 a 0,8. Como que a gente, como chama o exame que dosa o lítio? Nós falamos na aula passada. Glicemia ou lítio. Perfeito, parabéns. Está estudando glicemia ou lítio sério. Tem um detalhe dessa glicemia, tá, gente? Quando vocês forem pedir glicemia para o paciente, tem que lembrar de explicar uma coisa para o paciente. Pré-exame. O paciente tem que ter 12 horas da hora do último comprimido tomado à hora do exame. Senão esses níveis eles dão alterados. Então, se o paciente tomou o comprimido 8 da noite, ele tem que fazer o exame 8 da manhã. Só depois de fazer o exame que ele vai tomar o da manhã, se ele tiver de manhã para tomar. O paciente tem que ter 12 horas da hora do último comprimido à hora do exame. Tá? Nós falamos o que? Lítio pode na gravidez? Não. Lítio pode na gravidez. Em toda a gestação. Do primeiro ao dia até o dia do parto. Pode na amamentação? Não pode na amamentação. Agora voltemos aqui para a lousa. Esses aqui, anticonvulsivantes, pode na gestação? Na gestação. Não, na gestação. Na gestação. Só não pode usar, né? É relativo. Gente, é assim. Você chega com resposta, depende do período gestacional. Então, assim, ó, os anticonvulsivantes, eles são proscritos no primeiro trimestre da gestação. Por quê? Porque eles são teratogênicos. E a gente sabe que no primeiro trimestre o bebê está em formação embriogênica. Né? Então, não pode. Não pode. Professora, o que faz com quem é eclético? Teoricamente, mulher eclética poderia engravidar? Não. A verdade é essa. É igual a história da pessoa que compra passagem sem enganar. Pois é, pode. Mas a pessoa engravida. Tá? Então, assim, é aquelas limitações da vida que a pessoa tem, mas ela não quer aceitar e ela vai correr o quê? O risco. É isso. Tá? Aí, assim, caso você seja o médico da UBS,
do anticonvulsivante, um desses dois mostra um melhor perfil de segurança em teratogênese. Lamivudina e carbamazepina. Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui tem no SUS, isso aqui não tem no SUS. Tá? Mas não pode. Então, assim, digamos que eu sou alguém bipolar, que estou usando isso daqui, sou um paciente extremamente grave e engravidei. O que vocês vão fazer com essa prescrição aqui? É uma paciente grave, está lá na cadeia internada, explica ela está grávida. A olanzapina pode ficar, o ácido valproico pode tirar. Tá? Pode tirar. Porque é uma paciente muito grave. Ah, é uma paciente que está estável, mas acabou de estabilizar, não sei se pode descompensar, não quero tomar tanto remédio. Aí eu posso até optar por um ou por outro. Os antipsicóticos ativos, na verdade, não existem estudos robustos sobre os seus malefícios. Mas até hoje também não se viu histórias de benefícios, mas não tem malefícios. Então a gente considera eles seguros, mas na bula eles nunca vão ser seguros, não. Aí tem que voltar o ácido valproico. Porque o ácido valproico, esses aqui, ó, bebê toma. Bebê que convulsiona, por exemplo, eles tomam desde o primeiro dia, né? Agora, gente, vamos lá. Vamos levar a lógica do negócio agora. É bom um bebê, desde quando nasce, ficar já tomando ácido valproico, por exemplo? Acho que não. Essa criança, ela vai ter mais propensão a ter um déficit cognitivo, a ter quadros de psiquiatra no futuro. É o que a gente fala, é o risco-benefício de tudo na vida. É igual eu brinco falando sério, igual hoje, a gente, eu posso ser pai aos 60 anos? Posso. Mas saiba que a chance do seu filho ser autista, ser esquizofrênico, é muito maior, é óbvio, é o risco-benefício. Você vai realizar o desejo, vai, mas ele tem um custo. Então, por que a gente está tendo uma legião desses transtornos hoje na sociedade moderna? Porque está todo mundo sendo pai e mãe cada vez mais velho. E não é só óvulo que envelhece, o espermatozoide também envelhece. Um pouco mais tardinho que o óvulo, mas ele envelhece. Uma das maiores causas de esquizofrenia se chama espermatozoide velho. Então, existem essas relações, né? Aqui não é diferente. Então, se eu sou uma mãe, né? Que hoje, por exemplo, às vezes eu falo até com médica, eu já tenho muito médico. Chega essas médicas tudo estressado, tá gestante, passou. Hoje é muito comum isso. Vamos supor, médica vai estudar, vai fazer residência, vai não sei o quê, enfim. Quando ela decidiu que quer ser mãe, ela está com quase 40. Aí passa por todo aquele processo de fertilização, não sei o quê, retira a hora, tá. Aí engravida. Aí chega, fica ansiosa, fica não sei o quê, fica piriri, parará, chega lá no consultório, 42 anos, gestante e ansiosa. Vanessa, vai fazer mal eu tomar um antidepressivo? Gente, eu acho que vai. Vai passar de placenta, entendeu? Agora eu tenho que pôr numa balança. Se você não está conseguindo se controlar de jeito nenhum, está num grau de ansiedade extrema, eu vou ter que medicar aí. Mas eu vou dizer que a gestante que não tomou um antidepressivo durante toda a gestação, ela tem a mesma chance desse bebê não ter absolutamente nada a longo prazo na vida igual a que tomou? Eu acho que não, gente. Ele já está sendo um bebê intraútero no recebimento da substância. Isso é fato. Mas a bula traz que é seguro. Isso é conversa para não dormir, gente. Isso é conversa para não é seguro. Ele vai ter alguma incidência. Vai ser uma criança mais lenta, vai ser uma criança com projeção a ter crise de ansiedade porque depois descontinua, né? Então, por isso que hoje a gente trata muito essa questão do autocontrole. Por quê?
Porque as pessoas hoje, elas passaram a se garantir no quê? No remédio. Não é? Olha, eu estou brincando aqui com vocês há 30 dias, desde quando que eu faço isso, não é? Eu falei, não, eu vou fazer um teste. Eu vou ficar 30 dias, eu não vou tomar creatina, whey, nada, eu não vou pôr nada no meu organismo a não ser dieta e exercício físico. Porque hoje como que a gente faz? Ah, eu quero emagrecer, eu vou lá, eu compro o Ozempic, eu vou comprar não sei o que, Maink, mimimi, manicure, não sei o que. Gente, tudo é um veneno. Aí hoje o que eu mais tenho no meu consultório é o quê? A pessoa está lá usando o Ozempic e está lá no meu consultório pagando uma consulta que dá todos recuadamente. Porque atua no sistema nervoso central. Aí eu estava brincando, e ó, eu emagreci, minhas roupas estão caindo. Eu emagreci igual eu tomasse um Ozempic em 30 dias, chegasse aqui. Não, óbvio que não. Porque eu vou ter que ficar crescendo. E é o que a gente não quer mais fazer hoje na prova federal. A gente não quer passar os processos, que é o que eu acabei de falar aqui. Eu quero ser médico, mas eu não quero passar o processo de 2 anos chato, de internado, de sem ver meus amigos, de sem viajar. Mas o processo não acontece se eu não passar por ele. Então hoje as pessoas elas querem controlar o tempo, os processos, sem ter o quê? Consequência, não tem como, gente. E o remédio vai fazer consequência. Né? Então aqui, não tem como a gente falar, essa mãe vai ficar isenta, não vai ficar isenta. Esse bebê vai ficar isento, não vai. O que a gente vai fazer? Nitrir, mas não ficar isento. Tá? Então, a gente pode relacionar com o ciclador ou não? pode, assim, lógico, se é um ciclador, é mais fraco. Ciclotímico não, ciclotímico é mais suave, é como o de chimia. A ciclotimia é igual a de chimia, ele é um bipolar brando, digamos assim, né? Então ele não é grave. Agora, o bipolar, ele, quanto mais crises ele tem, né? Quanto mais período ele cicla, mais grave ele é. Porque tem pessoa que às vezes ele faz um ciclo e ele passa uma vida toda bem. Por exemplo, eu vou te falar assim, ó, eu tenho um irmão bipolar. Quinta-feira minha mãe estava lá. Minha filha, ele mandando as mensagens, meu irmão, ele também não pode ver. Aí, por exemplo, ele passa o final de semana inteiro, daqui a pouco ele cai naquela ladeira. Né? Aí minha família está falando, gente, não tem milagre. Ele é alguém bipolar que toma um monte de remédio e um monte de bebida. Não tem como ele ficar estável. Entendeu? Não tem, simples assim. Então, assim, é um cara que está sempre extremamente inteligente. Ele chega aqui e ganha dinheiro, daqui a pouco ele entendeu? Quando eu estou perto, então, na última vez que ele ganhou uma causa aí, que eu estava na cidade, que eu peguei o dinheiro atrás, um pouco de coisa que ele tem, é porque eu vou lá, confisco, compro alguma coisa, coloco lá no meu nome, você está entendendo? Porque senão não tem nada. Então é muito complicado, depende muito desse perfil do paciente. Agora tem pacientes bipolares que ficam muito bem obrigados, com a vida super estável, feliz, porque não pensa drástica. Mas é porque é o paciente que faz as coisas corretas. Então, o bipolar, ele tem muita tendência a se tornar alcoólatra, ele tem muita tendência a se tornar usuário de cocaína. A maconha não é muito comum no bipolar, porque como a maconha deixa muito apática, eles não são interessados em maconha bipolar, eles gostam de coisas mais estimulantes, energéticos, ritalina, cocaína, o que é mais então assim, o álcool é um causante no primeiro momento, mas depois ele começou. E aí vai de encontro à patologia, né? Que euforiza e deprime. Euforiza e deprime. Então é muito complexo. Isso aí depende. Então, assim, esse tipo de paciente, por exemplo, é um paciente grave. É um paciente que
Tá? Existe uma regra. Tem visto isso aqui, pessoal? Que isso vai cair de novo na prova. Ácido valproico, estabilizadores de humor, anticonvulsivantes. Pode apenas após o primeiro trimestre. Então, se cair lá, gestante, 6 meses, uso de ácido valproico, pode? Pode. Tá? Então, assim, lítio, paciente de 6 meses, pode. Gestante, amamentando, lítio, pode. Amamentando, ácido valproico, pode. Tá? Ninguém? Não, isso com certeza cai. Todas as questões. Você consegue errar isso aqui cai, gente, porque isso aqui é rápido. Isso aqui é para a unidade básica de saúde. Vocês têm que saber esse manejo aqui, tá? Então, assim, a gente está falando aqui da capital, mas aqui dentro do estado, a gente tem um monte de tutela aí, que os pacientes eles não têm acesso a especialista. Quem maneja isso aqui é o clínico geral da OBS, tá? Olha, ele é mais especialista, mas ela vai exigir que a gente lamotrigina, tem uma coisa que eu vou falar aí. Lamotrigina é uma medicação que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Ela é uma medicação que, se subir em doses altas, ela dá síndrome de Stevens-Johnson. É uma das medicações que mais dá síndrome de Stevens-Johnson. Então você tem que começar ela com 25 e titulando lentamente a cada 10 dias, tá? Então assim, a gente tem ela na apresentação da 25 e de 7. Tá? A apresentação e as doses elas vão ficar entre 400, 600, mas aí você tem que ter esse cuidado com esse manejo de titulação. É igual a posamento, titular bem. Assim, lamotrigina, ao meu ver, para ser bem sincero, é coisa pro meu e pro psiquiatra, não comigo. A não ser que você vai estar revoltando você. Mas não acho que seja assim, não seja uma coisa que eu falaria com um pino meu, ó, toque isso aqui como um instrumento para você na sua clínica médica. Porque ela é chata. Ela é chata, ela tem riscos, ela muda assim muito rápido. Eu vou te dizer, se você me perguntar hoje eu, Vanessa, no meu particular, eu tenho um único paciente com lamotrigina. Eu uso pouquíssimos casos específicos. Tem colegas que amam lamotrigina. Eu não vejo. Agora de manhã eu acabei de tirar um paciente da lamotrigina novamente. Ele foi internado ontem, bateu na mãe. É a mesma coisa, é um paciente que ele vem com uma história, eu peguei no CAPS há uns 3 meses, ele era outro colega lá no CAPS, e ele é tratado. Carbamazepina, a prescrição dele hoje na galeria estava assim, ó. Chegou para ser internado. Carbamazepina, 400 gramas, 2 vezes ao dia. Lamotrigina, 100 miligramas, ele usa de manhã e de noite também. Ele usa, essa Olanza foi eu que coloquei recente, que ele não usava, 10 miligramas. Aí a mãe ainda colocou quetiapina. Foi verdade, ela estava até chorando. A vizinha deu e colocou também, olha só que a mãe pôs para ele no final de semana. Clonazepam e diazepam. Então, assim, esse paciente, qual é a história dele? Um paciente desse tamanho, por exemplo, ele sem conversar comigo, está super agressivo. Eu fiquei amando a terra dele, hoje uma segunda nota quase na rua. Esse paciente chegou para mim há uns 3 meses atrás em casa, em mudança de médico. Eu achei muito estranho, porque assim, ele não usava nada de antipsicótico, ele não usava antipsicótico. Ele usava isso por isso. E o paciente completamente psicótico. Completamente psicótico. Aí a mãe começou umas histórias do meu irmão, ele estava psicótico. Até que a Carol começou a chorar, mas assim, ela falou. Esse paciente que ele está sendo
verdade ele é. Aí agora a mãe começou a dar um monte de surtando, não, uma coisa de louco. Aí hoje, o que eu fiz? Antes de vir pra cá, o que eu fiz para essa prescrição? Tirei tudo isso aqui. Deixei só isso aqui. Tirei isso aqui. Tirei tudo isso aqui. Tirei tudo isso e coloquei em prescrição de 2 remédios. Ácido clorhídrico de 500 de 8, caso eu seja realmente evidente por uma boa medicação controlamento. E eu lançaprina 2 comprimidos por dia. Então, assim, isso aqui também, gente, é outro problema. Às vezes as pessoas, elas não racionalizam, só vão produzindo. Remédio demais é um problema, né? Então, lá na HB, eu estou sempre brigando com as residentes com isso. Assim, gente, calma, não vai. Ah, o paciente está agitado hoje. Às vezes ele só está hoje, amanhã ele está bom. Toda vez que eu entrar que o paciente estiver pulando na grade ou subir o remédio dele, o paciente sai de lá. Só o remédio. Isso não existe, porque a gente tem que entender qual é o grande problema na área psiquiátrica, na neurologia, que é o que a gente está falando do imediatismo, do peso, que é a mesma coisa. Quando a gente fala de sistema nervoso central, nós estamos falando de neuroplasticidade. A gente esquece da fisiologia que a gente estudou. Qual é o sistema nervoso central que faz neuroplasticidade em 24 horas? Não existe isso. A mesma coisa. Qual é o ciclo biológico nosso de feedback que vai mudar peso, por exemplo? Você está ali com aquele peso na vida inteira. Por que a pessoa volta a engordar e emagrece mais alto? Porque ela não deu nem tempo daquele ciclo se readaptar ao novo peso, ao sono, né? Como é que eu quero dormir, mas eu estou lá no céu? Não tem como. A gente vai sempre contra a fisiologia. Então, na medicina também tem muito isso. Às vezes a gente se desespera, principalmente nas áreas neurológicas, psiquiátricas, não tem jeito, é o tempo. Tem coisa que eu também tenho que aguardar. O paciente ele vai lá no consultório, eu vou tratar a ansiedade. Em 3 dias, ele quer, por exemplo, olha um exemplo que aconteceu essa semana comigo, muito fácil, uma de longas que eu atendo. Aí na hora do bafafá, esse remédio chegar em ombros, esse parará, o que é um paciente ansioso? Aí eu prescrevi lá uma medicação para ela, alargamento empático do TDAH, você vai começar com a sertralina, depois você vai, depois de 30 dias inicial, atenta. Tá. Aí essa medicação chegou quinta-feira, lá em Londres. Aí, gente, sexta-feira à noite, o paciente não começou a essa palavra. Aí você já começa a ver que a coisa é muito mais importante. Não é só a ansiedade, é a personalidade. Gente, ela me liga à noite. Eu não consigo dormir. Aí eu disse, rapaz, aí eu respondi, você não consegue dormir, mas não, porque você está quantos dias? 2 dias tomando a sertralina. Você está tomando à noite? Não, não estou. Aí começa a história. Não, porque eu estava tomando triptofano. E aí, quando eu soube que o remédio estava chegando, eu parei no triptofano. Tá, quanto você está tomando de triptofano? 400 miligramas de triptofano. Se a gente for pensar, é um fitoterápico que faz uma ação ansiolítica, óbvio, não tão potente como um antidepressivo, mas faz. Ah, mas eu quero dormir agora, eu posso tomar o triptofano agora? Gente, olha para você ver o que é a cabeça do ser humano. Eu sei que o triptofano não vai dar absolutamente nenhum sono para ela naquele momento, pelo contrário, pode até piorar. Mas ela queria o quê? Eu quero dormir agora. Ela escreveu, eu quero dormir agora. Aí o que tu faz? Você é aqui no Brasil, a pessoa olha como. Aí eu disse, aí ele fala, é de madrugada. Não tem, né? Farmácia? Não tem. Você tem algo? Não tem. Então todo mundo está falando. Mas isso tudo é o quê? É psicológico. Entendeu? Não existe isso. Eu quero dormir agora. Esse aí é o tipo de paciente que você dá para ele um zombi da vida e esquece.
para a gente finalizar hoje, eu vou falar aqui dos transtornos alimentares, que é bem rapidinho. Gente, no transtorno alimentar, o que é preciso que vocês guardem e saibam como clínicos de optar em prova de resistência, tá? São 3 principais. E eu vou ensinar um macete aqui para vocês guardarem para a vida e que é o que vocês vão precisar como médicos e como para fazer prova, tá? Vamos lá. Eu vou pôr aqui só para ilustrar, mas eu vou dar o macete ali na lousa. Gente, vamos lá, eu vou falar bem rapidinho isso aí, não tem muita coisa para vocês ficarem vigilando. Gente, as fichinhas de vocês vão querer entregar no dia da prova? Sim. É segunda-feira já, né? Professora, será que tem que ficar da dúvida? Todas as dedicações. Todas as dedicações. Não, todas as dedicações. Não, mas é só os dedicações. Gente, vamos lá então, olha só. Um outro item que hoje está muito em voga são os transtornos alimentares, como eu acabei de falar aqui para vocês, né? Por quê? Porque hoje os transtornos alimentares, a alimentação em si, a gente sabe que ela está sempre vinculada a um modo de viver. Então vocês aqui, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um lanche da tarde, né? Tudo que a gente faz em geral para comemorar alguma coisa, para se reunir, ele está sempre muito vinculado à questão alimentar. A comida que o avô fazia, a avó, o cheiro da comida, do macarrão, da massa, a gente tem muito expressivo a relação que o ser humano tem com a alimentação na sua vida e na sua história. Então, assim, a gente tem, eu estava até falando essa semana, essa semana aqui em Porto Velho, um monte de médico com câncer, esse médico de 40 anos, de 30 e poucos anos, muito câncer de reto, né? Muito câncer de estômago, e a gente estava comentando isso, será que é a alimentação, o que é que está acontecendo, né? Então, assim, o fato é que a questão alimentar ela está diretamente ligada aos nossos princípios de quem somos, da cultura que estamos, né? Então, assim, a forma como que a gente se alimenta aqui é diferente da Índia, que é diferente dos Estados Unidos, como que é a nossa relação afetiva e também de tipo de alimentos e de preparo desses alimentos, né? E somado a isso, nós vivemos uma era de exposição, né? Que foi o que nos trouxe a questão digital. Então, a questão expositiva, nós estamos sempre muito preocupados com o olhar do outro sobre a nossa pessoa. O que a pessoa vai achar de bonito, que é feio, que é... Só que isso é algo extremamente subjetivo, né? Então, assim, aquilo que na minha cabeça é bonito, tipo de padrão de corpo, de volumetria, enfim, o outro é completamente diferente. E, na verdade, isso não deveria existir, porque nós somos muito diferentes e que, na verdade, a gente sabe que, no fundo, a gente está vinculado a quem somos quanto caráter. Porém, a gente não pode negar e nem também negligenciar, né, que hoje existe um outro fenômeno. Por exemplo, há pessoas que defendem a obesidade na internet. Isso é errado. Porque a gente sabe que a obesidade não é questão de beleza, é uma questão de uma patologia. Da mesma forma que o cara vai lá e defende que se anorexica lá de modelo
transtornos alimentares? Ah, eu falo, acho que os 40. Adolescência. A adolescência é, sem dúvida, a faixa etária onde a gente tem maior incidência de processos alimentares, de transtornos alimentares. Tanto na infância quanto na adolescência. Né? Por quê? Porque na infância existe uma questão do padrão, né? Daquilo que é ensinado, daquilo que aquela família se relaciona com o alimento. E na adolescência existe a influência não do alimento propriamente dito, mas da forma como o adolescente ele quer ser aceito pelaquele grupo que ele faz parte. Então são momentos muito delicados, difíceis de abordagem, porque quando a gente fala em tratamento de transtorno alimentar, gente, não tem como tratar o paciente sozinho. Esse que é o grande problema. O transtorno alimentar, ele sempre vai ser um tratamento multidisciplinar, né? Multidisciplinar, e ele vai envolver o núcleo familiar daquele paciente, né? Porque senão a gente não consegue resolver a dinâmica daquilo lá. Por exemplo, criança, vocês vão ver, já devem estar vendo isso na pediatria. O quanto é difícil. A gente tem pais extremamente radicais, onde a criança não pode comer uma bala, por exemplo. Né? A gente tem aqueles extremamente permissivos, que deixa a criança comer batata frita o dia inteiro. Ou seja, é uma relação, muitas vezes a gente imprime a nossa relação afetiva, as nossas carências, na alimentação da criança. Isso é muito comum, né? Por exemplo, tem criança que hoje chega numa festinha, ela vê uma criança, você vai lá, é muito comum a gente ver isso hoje em festinha infantil, a criança lá comendo escondido brigadeiro, porque a mãe nunca deixou a criança, desde quando nasceu, ter contato zero nenhum com açúcar. Esses radicalismos nunca vai dar certo na vida, né? É lógico que você pode ser uma mãe que priorizo não ter caso açúcar, priorizo parará, mas às vezes a criança pedir, você não deixar a criança provar, isso gera o que na criança? Uma expectativa. Tudo aquilo que eu não posso, eu quero, não é assim? Tudo na vida é assim, né? Quando a gente está com os filhos namorando umas pessoas que não prestam, a gente fala, deixa, que daqui a pouco, quanto mais você falar, não quero, mais a pessoa quer, não é assim? Na alimentação é do mesmo jeito. Quanto mais a gente reprime aquilo, a tendência é a gente querer buscar por aqui. Então, assim, a gente tem basicamente aí 3 grandes, não, a gente tem vários, mas a gente tem basicamente 3 grandes transtornos, né? Que a gente precisa saber como médicos, que são quais? A anorexia, a bulimia e o comer compulsivo. Então, assim, o comer compulsivo é o que vai levar à patologia chamada do quê? De obesidade. Então, o que acontece aqui? Esses 3, eles têm, todos, eles vão ter sempre uma coisa em comum, que é a preocupação com o quê? Com o peso. Todo mundo aqui está preocupado com o quesito peso, né? Em geral, qual que é a preocupação do anoréxico? A preocupação do anoréxico é em ganhar peso. Ele não quer ganhar peso. E da bulímica? A mesma coisa. Ela não quer ganhar peso. Não quer aumentar peso. O medo desses aqui estão aqui. Aqui tem medo também? Tem. Essa pessoa aqui também não quer aumentar peso. Também não quer aumentar peso. Só que aqui a pessoa em geral ela não quer aumentar peso porque ela tem uma distorção da própria imagem. Ela já está magra e ela não se vê magra.
principalmente uma prova. Se chama IMC. Isso aqui. Por quê? Veja só, tanto a polêmica quanto, vou falar desses dois que são os que mais confundem em prova, tanto essa quanto essa patologia, o paciente ele começa a fazer o quê? Para burlar o ganho de peso. Essa daqui faz principalmente o quê? Restrição de alimento. É isso? Ela deixa de comer. Essa aqui é a menina que vai, eu vou comer no quarto. Aí ela pega um prato e vai pro cachorrinho comer. Se o quarto é suíte, ela vai lá, joga no vaso, dá descarga e volta para a mãe com o prato limpo. Por isso que a gente fala que é um transtorno que é familiar. Se o pai e a mãe não estiver na mesa orando, começa. Né? Então, assim, eu falo como mãe de duas meninas, né? O negócio é pegar. Tem dia que você senta. Agora! Agora no prato, que eu quero ver você. Agora! E é assim mesmo. Porque senão, quando a gente vê, tá anorexia, tá bulêmico. Então, isso tem muito a ver com como a família ele cuida do alimento. Pode ser que a menina, por exemplo, faça isso em outras refeições, mas se a família tem pelo menos uma refeição ao dia, onde a família vê o que ela está comendo, com certeza os níveis disso aqui se tornam muito mais grandes, né? Beleza. Essa daqui, ela faz o quê? Ela fica tentando segurar comer, aí de repente ela come e impinge, que a gente fala. E excesso, ela vai lá. Um dia uma ex-aluna chegou e falou assim, professora, eu parei no aeroporto de Brasília, eu comprei uma caixa daqueles donuts e eu comi uma caixa de donuts. E aí no dia da consulta ela estava 3 dias sem comer. Então aqui come e impinge. O paciente come uma grande quantidade num pequeno espaço de tempo. E aí ele fica o quê? Com a consciência pesada. Eu vou engordar. Aí o que esse paciente faz? Ele restringe, ele pode fazer igual aqui. Ou ele restringe igual essa minha, que passou 3 dias sem comer. Então aqui, depois que ele faz o comer e binge, ele vai fazer algum método purgativo, que a gente chama. Ou vai restringir, ou vai vomitar, né? Ou vai tomar laxantes, vai tomar diuréticos. Tá? Então, e esse aqui, ele pode só restringir ou ele pode também fazer tudo isso aqui? Vai fazer exercício físico de excesso. Eu comi uma caixa de donuts, agora eu vou passar 3 horas na academia. Né? Aí que eu vou dar esse bizu, porque a pessoa perde isso na prova de residência por besteira, porque é muito simples entender isso. A pessoa põe na cabeça que bulimia é só vomitar. Ou que anoréxico não vomita. Mas entende, tudo isso aqui também acontece aqui. Os dois podem fazer isso. Não é isso que determina se a menina é anoréxica ou bulímica. Não é isso. É o IMC. Se vocês aprenderem isso, vocês não precisam estudar mais nada de transtorno alimentar. O que determina é o IMC. Agora tem que lembrar de saber fazer o IMC na hora da prova. Por quê? Se eu tenho alguém, né, se a gente colocar o IMC de neutrofilia, né, é em torno de 18 a 25, 25,3, alguma coisa assim. Então, por exemplo, se eu tenho um menino ou uma menina que tem um IMC de 16, mas ele chega falando para você na UBS que o grande problema é que ele vomita, toda hora ele está vomitando. Mas ele tem um IMC
Porque ele come limite, ele tem medo de aumentar o peso, mas ele não faz isso. Ele não cura. Por isso ele se torna obeso. Ele fica se sentindo mal, ele fica com a consciência ruim, fica com o humor ruim, fica se sentindo culpado. Por que eu comi isso? Por que eu fiz isso? Mas ele não tem energia para fazer os movimentos progressivos. Então ele vai fazendo o quê? O aumento do peso e vai se tornando obeso. O elemento do caso seria uma depressão sobre o processo de... Não, aí eu vou explicar só o critério agora. Aí além disso, o PLC existe um critério. Por exemplo, eu não vou falar, vamos supor, pode ter alguém aqui que comeu muito, se sentiu com a consciência pesada, foi lá e vomitou. Essa pessoa não vai ter um diagnóstico de bulimia. Para ter o diagnóstico de bulimia, aí tem um critério. O paciente tem que apresentar por mais de 3 meses esse comportamento e induzir tipos restritivos, pelo menos 2 a 3 vezes na semana. Tá? Porque assim, esse comportamento de induzir uma vômito, uma coisa. Você foi num restaurante, está passando mal, às vezes você chega lá e vou induzir o vômito, porque eu estou passando mal, quero vomitar. Então, assim, ele tem um parâmetro de, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Por isso, gente, que a questão, ela é multifatorial, né? Genética, igual lá em casa, às vezes, minha filha vai, nasce de novo. Vamos nascer de novo, vamos voltar a você, porque assim, não tem como, né? Não é, gente? Às vezes a gente quer ter, eu quero ter a menina é longilínea, com as pernas finas, não sei o que, eu quero ter o corpo não vai ter, é óbvio que não vai ter, isso é impossível, é uma genética, né? Igual eu lá na academia, aí eu quero me comparar com a menina que é minhonzinha, que pega peso, eu sou longilínea, sou alta, minha outra lavanda, não tem como a gente, então também tem muito isso, a gente tem que trazer as pessoas para a realidade daquilo que ela geneticamente, né? A gente pode melhorar? Pode. Mas é por isso que existe a ginasta, por isso que existe o nadador, por isso que existe o que joga basquete, exatamente porque somos diferentes, né? A minha pequena agora, ela faz cara, porque eu não consigo fazer a tal da estrela. Minha filha é do tamanho. Ela estava no shopping sábado com uma menina, eu fui no negócio e a menina da sala dela bateu no cotovelo dela. No cotovelo. As 2 entraram ali no bar, eu fiquei assim, gente, no cotovelo dela. Na mesma sala, mesma idade, quer dizer, não tem como, né? É outra genética. Aí eu falei, meu filho, não tem como, né? Então, muda de esporte, porque você vai ser eternamente frustrada se você pensar assim. Então, a gente tem que ver essa questão da personalizar, gente. Olha, eu fui bailarina a vida inteira, minha vida. Meu sonho era fazer um padedê, que os meninos não sabem o que é dançar com o homem, tipo assim, né? Dançar com o homem, segurando. Quem me segura? Olha o tamanho que eu sou, tem que ser um homem, tá? Eu fui, só consegui fazer isso no meu último ano de balé, porque surgiu um ser, porque geralmente quem vai fazer balé é uns homens mais franzinos, é difícil ter uns homens mais arrando. Aí você vai ficar lá, eu vou morrer porque eu não vou. Oi, gente, então você se conforma, muda de lado, né? Não dá. Então, assim, tem coisas que é isso. E a gente tem que trazer essa realidade aos filhos, a nós mesmos, né? Que assim, tem coisas que são impossíveis. Então, a questão da orientação nutricional, psicofármaco, psicoeducação, né, a terapia, não só familiar, ela é muito importante. Qual que é o problema dos transtornos alimentares, gente? Que são transtornos que podem matar. Lembra que eu falei para vocês que a depressão mata, né? E a depressão mata exatamente porque ela faz um transtorno alimentar. Eu estou com uma bronca dessa que vai resolver assim que eu acabar essa aula. Então, um paciente depressivo que ele não come. Né? Eu tenho uma que já aconteceu isso que foi com sono. Então, assim, esses seriam os principais transtornos que a gente tem alimentar. Anorexia, bulimia, o transtorno de compulsão alimentar
noturno, que é aquele que ataca a geladeira de madrugada. Esse aí, vocês estão pensando besteira, não é isso que vocês estão pensando. Transtorno de pica, não é uma pica, a pica é só o nome dado. Exatamente, a comer coisas inusitadas sem valor nutritivo. Então, comer barro, comer gelo, comer telha, né? É um tipo de transtorno que a gente vê muito em mulher gestante. Mulher gestante às vezes tem esses transtornos de pica, tá? A vigorexia, que é um transtorno atual, né? Bem atual da sociedade, que é todo mundo que quer ficar bombado, né? A pessoa, você tá vendo ali, não tem mais nem pra onde crescer. A vigorexia é o oposto da anorexia. A anorexia, a pessoa está extremamente magra e ainda se vê gorda. O vigoréxico é o contrário, ele está extremamente enorme e ainda acha que está pouco. É tipo a Graciela Barbosa, esse povo, esses caras, né? Ele está sempre enorme. A gente já está vendo até aquele corpo sendo, digamos assim, transformado, assim, está estragando a coisa, esqueci o nome agora. Tá se distorcendo, tipo, você olha, nem é um corpo mais normal, né? Você vê as veias extremamente dilatadas, aquela coisa totalmente desproporcional mesmo, né? A gente tem que lembrar que sempre é assim, ó, do mesmo jeito que ser muito magro, ser muito obeso, ser muito musculoso, tudo isso modifica uma dinâmica natural do corpo. Seja biomecânica, seja alimentar, seja relacionamento afetivo, né? Muda a questão de ereção, de tudo, né, gente? Não tem como. A ortorexia, que é a pessoa ser muito focada em questões de dietas, assim, sabe? Quer fazer todo tipo de dieta, vive de dieta, faz um monte de dieta maluca, assim. Essa outra aí é outra coisa que também está super em evidência, a druncorexia. Hoje, quem tem feito muita druncorexia? Em primeiro lugar, pessoas que fizeram bariátrica. Isso aí está um problema. O paciente bariátrico, o que é a druncorexia? É trocar a comida pela bebida. Então, como as pessoas sabem que a bebida é calórica, eles passam a fazer uso só da bebida sem comer. E isso tem gerado alterações comportamentais extremamente graves e prejudiciais. E principalmente em mulheres. Quem é, depois dos obesos que fizeram bariátrica, o outro grupo que está sofrendo de druncorexia é essa galera das academias. Esse pessoal que faz uso de oxandrolona e essas conhanhonhona, os meninos testosterona, que faz aquelas dietas restritivas a semana inteira, aí usa creatina, whey, aí chega no final de semana, tanto é, gente, que se vocês notarem isso que eu vou falar pra vocês agora, vocês vão ver que eu não tô falando balela. Se você for numa boate hoje, os combos que eles vendem de bebidas são combos especialmente para esse tipo de perfil, que é gin, que teoricamente eles falam que é o que tem menos teor alcoólico, né? Teor de carboidrato, alcoólico é altíssimo, né? É calórico, e associado a energéticos zero caloria, né? Então eles já vendem esse combo lá na balada, né? Que é o combo mais vendido hoje numa balada. Aí a gente tem, em geral, pessoas extremamente embriagadas, né? A gente vê pessoas tendo umas atitudes assim fora da casa, porque eles não comem de jeito nenhum e só bebem. E a pessoa que faz bariátrica também tem muito esse comportamento. Às vezes era uma pessoa que já tinha um comportamento de sair muito, de ter amigos, de ter balada, aí para não mudar esse hábito após a bariátrica e viver essa questão da vida social dentro desse parâmetro, a pessoa faz isso, passa a beber e não comer,
para fazer a compensação calórica. E aí o negócio dá muito mais. Tá? Então, glucorexia tem sido também um problema. Aqui, fala um pouquinho de cada um, só rapidamente para vocês verem que é o que eu falei da questão do IMC. Então, por exemplo, a anorexia, ela vai ter um IMC menor que 17,5. Guardem isso, tá? É alguém que tem um IMC menor que 17,5, que já está com baixo peso, ainda achando que é pouco baixo peso, e essa pessoa vai fazer, então, ou uma rigidez excessiva de comida, ou ela vai fazer uma purgação para estar sempre abaixo do que ela precisa. Gente, qual que é o problema da anorexia? Mata. A anorexia mata. A anorexia, junto com a depressão, é considerado os dois transtornos mais mortais da psiquiatria, tá? Por isso, vai cair nas provas, daqui a pouco deixa eu só adiantar aqui para vocês, os principais sintomas que vocês precisam saber. Isso aqui, ó, isso cai também em prova de clínica médica. O que acontece? Como a anorexia o paciente entra em inanição, o paciente tem muitos sintomas aqui, ó, muitos sintomas clínicos. E esses sintomas clínicos vocês podem decorar, porque isso cai direto no clínica médica. Então, assim, ó, o paciente, ele começa a entrar tanto em inanição que ele começa a fazer o quê? Ó, alteração de pele, a pele fica seca, é comum ver aquele lanugo, igual a gente vê quando o bebê nasce, que fica com aquela pele, aquele pelo tudo por cima, assim, meio gordo. Muito comum isso na anoréxica. Os cabelos ficam ralo, fino, começa a cair sem parar, avermelhados, as unhas quebradiças. A paciente começa a fazer picos hipoglicêmicos, aumenta o colesterol, né, por causa da questão da baixa disposição de gordura corporal. Principalmente aqui, ó, antigamente, pessoal, a amenorreia era um critério da anorexia. A paciente já tinha que apresentar amenorreia para a gente dizer que ela era anoréxica. Hoje não mais, tá? Não entra como um critério decisivo, ele entra apenas como um sintoma característico bem comum de acontecer em pacientes anoréxicos. Por que a pessoa entra em amenorreia, gente? É porque o colesterol. Exatamente, questão fisiológica. Os hormônios esteroidais, eles precisam de gordura para serem produzidos. Se eu tiro toda a gordura corporal, simplesmente não tem o que fazer, né? Vai diminuir FSH, vai diminuir LH, consequentemente diminuir T3 e T4, né? O paciente pode fazer aquela face de lua cheia, muito comum, né? Por causa do cortisol, que aumenta muito, porque o cortisol ele aumenta com o estresse natural do corpo, né? Esse corpo está sempre o tempo todo submetido ao estresse. Uma coisa que cai muito, tá? Em prova, osteoporose na paciente anoréxica, né? Eles gostam muito de pedir isso daí, ó. Osteoporose, né? Leucopenia e osteopenia, tá? Então, assim, isso daí já tem a ver com a questão da amenorreia que proporciona esse tipo de alteração, tá? Olha lá, ó. Mortalidade é muito alta, tanto pelas questões metabólicas quanto pelas questões psiquiátricas. Alguém tem dúvida que alguém anoréxico tem depressão? Que alguém anoréxico tem
transtornos de personalidade, que têm transtornos ansiosos. Então, são pacientes que ficam muito mais propensos a terem risco de suicídio na psiquiatria. Tá? É um dos pacientes que mais se suicida na psiquiatria são os pacientes de transtorno alimentar do tipo da anorexia. Tá? Insuficiência renal, gastrointestinal, né, gente? Tem pacientes que às vezes tem que fazer até cirurgias de abordagem abdominal de urgência, por toda a alteração que faz essa questão metabólica. Gente, paciente anoréxico dificilmente ele é conduzido em casa. Dependendo do nível, né, quando o paciente está com 15, 14 de MC, em geral isso tem que ser hospitalizado. Por quê? Porque a gente também não pode fazer uma retroalimentação que a gente mata o paciente. Então esse paciente tem que ser internado, tem que ser estudado junto com a equipe de nutrição, com a clínica médica, com a nefro, com a cardio, né? Um cardápio introdutório, realimentar, gradativo para esse paciente. A gente não pode simplesmente chegar lá e dar comida excessiva para esse paciente, tá? Então a gente tem que ensinar um monte de outras condições a esse paciente. Isso é um processo lento e gradual, né? O paciente tem que mudar várias estratégias e comportamentos compensatórios, né? Então, assim, a forma de mastigar, quem vai comprar comida, os rituais que ele tem para comer, né? É muito comum gente que tem anorexia virar cozinheiro. Ele finge ali, ele fica ali cozinhando, dá comida para todo mundo e não come. É muito comum a gente ver isso também. A pessoa se especializa na cozinha, faz tudo na cozinha, mas ela mesma não come, né? E aí as pessoas às vezes não percebem esse processo daquela pessoa ali. Então, assim, a anorexia, ela é grave. Na hora de estudarem, estudem. Podem estudar que eu vou pedir na prova isso. A parte que sobe, magnésio, por exemplo, magnésio sobe, o paciente faz hipocalemia. Esses parâmetros clínicos podem estudar no livro, porque isso vocês têm que saber, tá? Tem que saber. Então, os critérios para anorexia, ó, recusa de manter o peso corporal em um nível igual acima do mínimo normal, medo intenso de ganhar peso, né? Alteração da percepção do peso do próprio corpo, e nas mulheres, pós-púberes, a menorreia, isto é, a ausência de pelo menos 3 ciclos menstruais consecutivos, tá? Não, é porque assim, não entra como critério maior. Não é obrigatório, mas ele acontece. Mas não é obrigatório, tá? Tipo restritivo, que é esse que deixa de comer mesmo, né? E faz também as purgações. E o tipo purgativo, né? Durante o episódio da anorexia nervosa, o indivíduo apresenta de maneira regular crises também bulêmicas, né? Como de provocar o vômito. Então, por isso que tem que tomar cuidado para vocês não confundirem isso na hora da prova, tá? Porque às vezes aparece lá o vômito e a gente só pensa na bulêmica e é uma anorexia, tá bom? Tratamento disso aqui, então olha lá, o paciente ele vai perder a incapacidade de ganhar peso, levando a um índice inferior a pelo menos 15% do peso normal, né? É provocado pelo próprio indivíduo, não é uma doença, não é uma restrição de dieta, né? Percepção de si mesmo como sendo muito gordo, presença de um transtorno endócrino difuso no eixo hipotálamo hipófise nodal, por isso que ele é tão grave, né? Porque realmente vai fazer toda uma alteração dessa questão fisiológica do paciente. O que vocês acham assim, do tratamento da anorexia? Além de regular o ciclo, o que vocês acham que trata na anorexia? Terapia. Principalmente terapia e que mais? Antidepressivos. Que tipos de antidepressivos?
Sertralina trata. Mas vamos só lembrar uma coisa, o que a gente falou aqui? Que principalmente ocorre em que fase? Adolescência. Então, às vezes, a gente vai ficar com um arsenal muito restrito. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, que vocês vão achar estranho. Ainda hoje, nos consensos mundiais, a droga primeira elegida para tratar a anorexia se chama fluoxetina. Aí vocês vão falar, mas fluoxetina não emagrece? Fluoxetina não tira a fome, né? Foi isso que a gente falou, a sertralina também. Mas a fluoxetina, eles não sabem explicar muito bem, mas o que acontece? Quando uma anoréxica usa, como ela tem uma alteração da glicemia já muito importante pelo próprio transtorno, esses eventos não acontecem na anoréxica. Ela não tem essa sensação, essa perda de peso ou a sensação de não ter fome. Então, ainda hoje, a fluoxetina ela é considerada um padrão novo de tratamento para esses pacientes. Por que os inibidores seletivos também é a primeira opção, gente? Um paciente que está metabolicamente todo alterado, tem riscos cardiológicos? Tem, né? Tem riscos vários. Então, a gente estudou que os inibidores seletivos eles são mais seguros, tá? Eu posso usar uma amitriptilina nessa paciente? Mas eu não quero que ela engorde um pouco? Pode, porque eu quero que ela engorde um pouco. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Só com a questão se vai interferir nos efeitos metabólicos que ela possa estar tendo de efeito colateral, cardiológico, sedação. Mas é uma opção? É. Olanzapina é uma opção? Exatamente. Se eu tenho um paciente extremamente magro, é uma opção. Vai ajudar a ganhar peso. Mirtazapina também é uma boa opção. Agora, eu só tenho que tomar cuidado até quando? Por quê? O que acontece? Se eu volto essa paciente para o peso normal dela e aí ela começa a se sentir gorda, aí ela pode virar o quê? Bulêmica. Exatamente. Então, por isso que tem que tomar cuidado, porque a transição entre isso, virar isso e isso, virar isso, ele é grande. Pode ser um processo natural ou até induzido pelo próprio médico, dependendo do tipo de tratamento instituído. Então, a gente tem que sempre levar em consideração aqui o que, pessoal? O perfil desse paciente, a idade, o peso, como que essa pessoa está aqui dentro do processo, porque ele pode fazer essa inversão, querer migrar de um polo para o outro, tá? Olha lá os critérios da bulimia. Crise de bulimia, uma crise de bulimia corresponde às duas características seguintes. Ó, ingestão de um período de tempo limitado, menos de 2 horas, que é o binge que eu expliquei. De uma quantidade de alimento nitidamente superior ao que a pessoa comeria num curto período de tempo. Sensação de perda de controle sobre o comportamento alimentar durante essa crise, né, que seria o critério A. E aí o que a pessoa faz? Comportamento compensatório, tá? Para evitar o ganho de peso. Por quanto tempo isso tem que acontecer? Olha o critério lá, ó. Ocorrem ambos, em média, 2 vezes por semana durante pelo menos 3 meses. Tá? Esse é o critério que vocês vão ter que guardar da bulimia. Tá bom? A autoestima é influenciada de maneira excessiva pelo peso e pela forma corporal. O transtorno não sobrevém exclusivamente durante o episódio de anorexia. Então, vocês veem que um anula o outro o tempo todo. Quem que geralmente é as meninas que têm mais tendência à bulimia? É aquelas que são, a gente vulgarmente conhecida como gostosas, né? Tipo assim, as meninas bem violão, bem limítrofe, assim, né? E tem aquele corpo chamativo,
expressivo, perna bonita, bumbum, é aquele corpo assim bem violão, bem, né? Porque a gente tem, o brasileiro tem assim como às vezes parâmetro, né? A pessoa que vomita para comer mais, então, aí assim, ela não entra ali em comer compulsivo. Ele pode até entrar, mas aí não com o intuito de perder peso. Aí assim, vou melhorar a sua. Aí depende do que você tem como objetivo. Você vê, eu posso vomitar para não ganhar peso, eu posso vomitar para comer mais. São totalmente diferentes, né? Então assim, alguém que come, alguém que vomita para comer mais, ele de qualquer forma vai comer mais. Então ele vai sempre para comer compulsivo, não tem como. Tá? Ele vai sempre aumentar, porque ele vai estar sempre repondo. Aí não tem jeito, aí tem essa questão do objetivo final, né? Vocês entenderam isso aqui, gente? Já a bulimia, ela não vai dar esse impacto, ela não vai dar esse impacto sobre transtornos metabólicos. Por quê? Porque a pessoa come, né? Na verdade, ela não tem uma desnutrição. A única coisa que eu vou falar para vocês da bulimia, vamos lá, só para a gente fechar aqui, ó, o comer compulsivo e a bulimia. Se vocês fossem passar uma medicação para cá, qual que vocês passariam? Antidepressivo, ok, sempre, porque é alguém que é ansioso, que está dentro, né? Mas se a gente for pensar nesse comer compulsivo, o propiona ou que a gente falou hoje aqui, clopidogrel. Tá, mais ou menos. Vou falar porque é mais ou menos. Aqui ok, comer compulsivo, clopidogrel, o propiona, o próprio princípio estimulante, por que o Venvance virou febre? O Venvance vincula para comer compulsivo, né? Uma anfetamina. Então aqui eu posso usar. Tem gente, por exemplo, tem criança que eu tenho que suspender a ritalina porque ela não come. E perde peso, é uma anfetamina. Então aqui ok, o propiona, anfetaminas, a própria cibuterina, né? Tá. Mas e aqui? Eu quero deixar um adendo só em relação à bupropiona. Eu não sei se vocês lembram que a gente estudou que a bupropiona, ela diminui o biliar compulsivo. Se eu der bupropiona para uma menina que está toda hora vomitando, ela tem uma tendência a fazer muito desfluido eletrolítico. E aí, se ela está usando bupropiona, ela fica muito mais propensa a fazer crise compulsiva. Então, a gente não indica o uso de bupropiona em bulímica que esteja na fase de purgação através de fome, porque ela fica muito mais propensa a ter uma condução por causa dessa situação. Mas isso não interfere tanto não, mas a crise compulsiva. Assim, às vezes ela é uma bulímica que já não está tanto gerando vômito, ou às vezes ela é uma bulímica que ela não estimula tanto vomitar, mas às vezes ela faz outros métodos que não interferem, porque todos esses interferem um pouco na questão metabólica. Aí não tem problema. Tipo essa que passa 3 dias sem comer, aí não tem tanto impacto. Mas aquela que fica vomitando, aí dá uma alteração eletrolítica muito súbita, né? Aí junto com a glucomina pode fazer essa condução, tá? Do restante, gente, não tem muito segredo, né? É o paciente a gente identificar, a gente encaminhar com a psicoterapia e com as mudanças de hábito de vida dessa pessoa, né? Tá? Então, assim, desses transtornos todos, o mais impactante para vocês em termos de conhecimento, realmente eu acho que são esses aí que a gente tem que se preocupar mais, tá? Eu
acho que eu nem falei da fatorexia pela hora, né? A fatorexia, ela é aquela pessoa que é a moda que eu falei agora de algumas coisas que a gente vê na internet. A pessoa está super obesa e ela está achando lindo que está super obesa. E ela acha que ela não está tão obesa assim. Né? Que eu não sei se vocês acompanham, mas a gente tem visto muita briga de blogueiro que vende dieta com blogueiras que são obesas nessa história aí. Isso aí envolve um pouco essa fatorexia. Tem umas pessoas que são bem obesas e aí elas têm uns canais na internet que elas colocam lá que a obesidade é lindo, que a obesidade não tem nada disso, que as pessoas têm que se aceitar. E aí processa o povo que fala da obesidade e vira uma bagunça. Ou seja, a verdade é uma só, pessoal. O que os transtornos alimentares hoje nos mostram? Aquilo que a gente acabou de falar. As pessoas, quando ela tem alguma coisa que é fora da curva, ela quer que, em vez dela mudar aquilo, que ela perceber que aquilo não é bom, que aquilo é algo que tem que ser mudado, ela quer que o mundo se adeque a ela. Esse é o movimento hoje da atual sociedade e por isso que nós estamos tão adoecidos, né? A gente está sempre procurando que tudo mude ao nosso redor. Então, o transtorno alimentar ele vai impactar muito a vida das pessoas, né? Porque, como a gente falou, é algo que está no nosso dia a dia, tá bom, pessoal? Eu acho que o transtorno alimentar não precisa se aprofundar tanto, vocês sabem disso daqui, diferenciar esses três. Existem outros, por exemplo, transtorno de restrição de alimentos, que é muito comum vocês ouvirem hoje com autista. Mas isso aí é uma coisa muito mais do especialista, não é o dia a dia de um público geral, tá bom? Certo? Deixa eu ver se portal não. Vocês passaram isso ou não? Quarta-feira vai ter. Vai até meio-dia, cara. Eu vou ver que